Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos, porque sem eles com certeza nada faríamos, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 12 do livro Os Mensageiros, cujo título é A Palavra de Monteiro. No último programa, nós vimos que o Monteiro pediu uma audiência para a ministra veneranda, que foi o espírito superior que avalizou a sua reencarnação, que intercedeu para que ele pudesse reencarnar na tarefa junto ao Consolador Prometido, que é o Espiritismo, tarefa como doutrinador. E ele mesmo relata que chegou muito descontente ainda, olha só, ficou nas trevas por um tempo, sendo assediado por espíritos, desequilibrados. Foi ajudado, chegou em nosso lar, mas ele mesmo relata da inconformação dele, não é? Ele não estava conformado, ele estava descontente. Aí, apesar de ter recebido o tratamento adequado, ele exigiu uma audiência com a veneranda. A veneranda, uma ministra muito ocupada, a que tem mais trabalho em nosso lar, depois do governador, ela não deu essa audiência, mas no dia da folga dela, o dia do descanso, ela, olha só, espírito superior descansa trabalhando. Olha que beleza. Um dia a gente vai chegar lá. Vamos, porque eu sei que eu estou muito longe, mas um dia eu também, alguém vai falar isso. A ministra Tereza deve ser, eu acho que outro planeta, Não sei. Bem outro. E outra. A ministra Tereza, na hora do descanso dela, foi trabalhar. Meu Deus, como nós estamos longe. Bom. Aí ele, nessa hora... Mas olha, aproveitando o que a Tereza está falando, tudo é progresso, né? O progresso é continuidade, Mudança de ideias, ideias novas e tal. A gente reencarna para isso, para fomentar novas ideias. Vem aquela criancinha de novo, bonitinha, é o espírito velho que está ali, para colocar nele novas ideias, comportamentos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vê um trabalhador, e os ouvintes devem conhecer alguém assim, é um trabalhador que cumpre as suas obrigações, chega na hora. Tem gente assim, bastante, eu conheci alguns. Não quer descansar na hora do trabalho? Não, muitas vezes não pode oportunidade de descansar, mas tem um serviço para fazer, vai, ajuda alguém, faz. Não tem, a hora deu a hora de ir embora, exemplo, 5 horas da tarde. Mas se está terminando o serviço, ele termina o serviço, faz a hora extra de meia hora, 30 minutos, 40, sem cobrar nada a ninguém, porque quer cumprir a sua obrigação. A gente conheceu gente assim, conheci. Então, o trabalho para ele, esse pode não ser um espírito superior, porque a superioridade é questão moral, mas é um espírito disciplinado. Já começou. Então, é a disciplina que começa por aí, porque é o progresso, é o que os espíritos responderam a Kardec no livro dos Espíritos. O progresso intelectual é que impulsiona o moral, quer dizer, o intelectual, você está mudando a ideia, o comportamento seu na ideia. O moral vai vir para a atitude, para o coração, para o sentimento, mas vai chegar lá. A disciplina é a característica do espírito que já está em vias de progresso, o que é natural aqui na veneranda em todos os espíritos superiores. O que o Emmanuel pediu ao Chico. Isso. 3 coisas eu tenho a te pedir para a gente poder trabalhar na tarefa mediúnica: disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina, ela é o começo o Emmanuel tem uma frase bonitinha, que ele fala que é
disciplina antecede a espontaneidade, é isso. Isso mesmo. Para você fazer algo espontâneo, você teve que começar na disciplina, cumprindo o seu dever, na ordem, né, como o Marco falou, na ideia, mas tem que ter disciplina, para que um dia seja um hábito, né, você tenha a espontaneidade de fazer. Quer dizer, o bem para nós ainda tem que ser pensado, pelo menos para mim, né? Eu penso, eu analiso, eu vejo, para que um dia isso se torne um hábito e eu fazer o bem para o outro, porque para mim eu sei fazer, para o outro, vai ser espontâneo. Eu não vai ter a segunda opção, o plano B, não. Minha ação vai ser sempre no bem. Vai virar, assim, a gente vai voltar a ter o instinto. Quer dizer, então, o bem para nós vai ser instintivo. Então, por isso que eu acho que realmente a gente nunca perde o instinto, né? Perde aquele animal, mas vai ter que adquirir o instinto angelical. Que instinto é esse? É o instinto de fazer o bem ao próximo. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente tiver esse instinto, mas tem que começar pela disciplina. E aí, ele também falou que ela ficou 2 horas escutando ele se lamuriar, porque ele só lamuriou, só se queixou, só se lamentou. E ela ficou 2 horas nessa tarefa com ele. E ele diz que ela usou de uma paciência evangélica, né? E aí vamos continuar a ler a partir então do final, né, do parágrafo 17. Vamos continuar a nossa leitura. Ele falando, o Monteiro: crivei-lhe os ouvidos de lamentação, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil, porque ela já sabia de tudo, era inútil. Lembrando que no programa passado nós comentamos uma página, que é exatamente o que ele está falando aqui, ó. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Esse silêncio expressivo é diferente daquilo que às vezes a pessoa está falando com a gente está com aquele olhar a gente sente isso na pessoa, quando a pessoa está olhando para a gente, mas está ouvindo, porque não é surda, mas está com um pensamento em outro lugar. Não ela está escutando, mas não está ouvindo. Mas aí que está. Isso é falta de educação, claro que é. Então, por isso que é o silêncio expressivo. Ela está prestando atenção no que está falando, apesar de saber da história toda. Então, a gente até comentou uma página do Emmanuel, que está no livro Opinião Espírita, que o título é Saber Ouvir. É muito boa essa página. E num trecho dessa página, ela fala aqui, o Emmanuel recomenda que a gente, olha, no instante, papai ele fala assim, olha, aprendamos a ouvir para auxiliar sem a presunção de resolver, né? Isso é muito importante. Quem vai resolver o problema da pessoa é a pessoa. Esse é o equilíbrio que a gente tem, que às vezes a gente entra no problema da pessoa e aí não resolve. Ficam 2 doentes, né? Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncie respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasses numa cátedra de heroísmo. Faze pausa, mesmo breve, e gasta 1 minuto de gentileza. Isso, o irmão está recomendando para nós, ele não está recomendando isso para a veneranda, porque isso ela já faz automaticamente. Então, é o saber ouvir. É muito interessante essa página. Quem quiser, vou repetir o nome do livro, é Opinião Espírita. Muito interessante, que é um comentário que ele faz, que o Emmanuel faz, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, né? Uhum. Então é isso, ele faz, então por isso que com em silêncio expressivo. Quando me calei, à espera da palavra que alimentasse o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu. Só um pouquinho, porque a gente sempre espera que o outro alimente a nossa egoísmo, a nossa vaidade. O nosso orgulho. Massageie o nosso ego. Isso, exatamente, massageie o nosso ego. Mas eu estou certo, né? E a gente fala, mas eu estou certo. Que é aquilo, só fazendo uma analogia, uma comparação, com o que aconteceu com o Chico,
quando a senhora foi procurar ele, porque às vezes você tem razão, às vezes você até tem razão, que não é o caso do Monteiro aqui. Mas aí a senhora foi procurar o Chico para dar passe nela. Ela foi na casa do Chico, o Chico já tinha ido para o trabalho. Foi para o trabalho, o Chico tinha muita tarefa para fazer, o chefe dele disse que ele não estava. O chefe? O chefe, não é ele que pediu, o chefe. E aí ela voltou, deve almoçar em casa. Então, ela voltou para casa. Não, o Chico não está. Essa ida e volta foi o dia inteiro. Estava muito quente, muito calor. E ela voltou no final da reunião, no final do dia, desculpa, ela foi para o centro, porque sabia que ele ia estar no centro à noite. Tá, né? Quando chega lá, ela não conversou. Ela entrou no centro, gente, isso é real. Ela não conversou, ela deu-lhe uma bufetada. Não, me deu um passe. Não, me deu um passe e deu um tapa nele. Isso. Você pensa que eu sou... Você pensa que eu sou palhaça? E deu ele caindo, coitado. E o pessoal já querendo lá socorrer, pegar a mulher. Imagina, dentro do centro, o Chico dá um tapa na cara dele. O que as pessoas vão fazer? Né? Ali todo mundo doente, necessitado. Né? E aí ele preocupado, não com ele, mas com ela, o que podiam fazer com ela? Podia agredi-la. E aí foi tudo contornando. E aí o Emmanuel, meu filho, ela precisa de um passe. Mas meu irmão, ela quer um passe? O que ela acabou de fazer? O que é isso? Meu filho, deu passe nela. Sem delongas, mais ou menos assim, né? Deu passe. Mas, meu irmão, você não está vendo, eu tenho razão. Ou como se ele estivesse falando com... E é aquilo, né? Que, vamos fazer um parênteses aqui mais rápido. Muitas vezes o Chico, opinião minha, da Tereza, de algumas pessoas que a gente conhece, Marco Aurélio, muitas vezes o Chico fala algumas coisas para colocar como a gente, em certos trechos, né? E ele falou com o Emmanuel que... Para se comparar com a nossa inferioridade, né? Isso aí... Opinião minha, tá? Opinião minha. Mas aí ele fala para o irmão assim, mas meu irmão, como é que eu vou dar paz? O senhor não acha que eu tenho razão? Você tem a razão, Chico, mas ela tem a necessidade, né? Deu passe nela. Então, deu. Então, a gente muitas vezes, o certo, está tão longe ainda para mim, é trocar a nossa razão pela necessidade do outro, né? E aí a veneranda sorriu e respondeu, Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Aí é diferente, né? Porque ele só trabalhava com os médiuns, não é? Ele só tinha, se a gente lembra, ele só tinha interesse nos fenômenos. Ele só queria saber da mediunidade. No final ele já não queria, porque ele começou a indagar coisa aos espíritos, que não era da alçada dos espíritos responder. Ele começou até a duvidar dos médiuns. E com isso, ele mesmo diz que ele acabou a encarnação desacreditando da doutrina espírita. Então o que ela disse para ele? Olha, você quis viver o espiritismo prático, mas não quis praticar o espiritismo. No livro Nosso Lar, lá no prefácio, é o próprio Emmanuel, né, que fez o prefácio em 1943, ele coloca assim, um trechinho, sobre a questão do intercâmbio com o invisível. Peraí, deixa eu ver onde é que está aqui. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Então, a mediunidade na Terra, né, foi desenvolvida e incentivada pelos espíritos superiores para que pudesse se restaurar o cristianismo puro. Porque se a gente lembrar, a igreja de Antioquia, lá no livro Paulo Estevão, aconteciam até fenômenos de voz direta. Os espíritos falavam diretamente, a voz se ouvia, né, no recinto para todos. Então, por que o Espiritismo traz de volta essa prática? Para poder nos ajudar, como ele coloca aqui, a restaurar o cristianismo que a gente deturpou. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. E aí ele coloca, não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente,
melhorar estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Então, o que ele está dizendo? A gente vai ter que tentar colocar a doutrina espírita, que é a palavra de Jesus, dentro da gente, para fazer o bem. O bem para nós, é lógico, né? E também para o próximo. Então, foi o que o Monteiro justamente não fez. Ele, no dizer da Veneranda, ele preferiu o espiritismo prático, que não, né? E para ele mesmo, ele não fez nada de bom. Como ele não conseguiu, né, viver o espiritismo. Como se a estatística, o número de pessoas, o número de espíritos que incorporaram e foram doutrinados, foram 1.000, 5.000, 10.000, como se isso fosse importante. E não é. No livro O Consolador, a gente tem que, isso merece muita consideração, estudo da gente, porque isso a gente faz no dia a dia, né? No livro O Consolador, lembrando que é um livro que foram perguntas feitas ao Emmanuel, a pergunta 387 foi feita assim: qual a maior necessidade do médium? Resposta: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Exatamente aí que a Teresa leu na questão do nosso lar. Mas depois, quando você terminar, eu vou ler mais um trechinho. E o Emmanuel diz assim: não existe bom médium sem homem bom. Não tem, é claro que não vai esperar que tenha um homem bom para ter um bom. Não é isso. Porque também nem todo mundo é Chico. Está longe. Claro que não. Na questão do médium, da mediunidade. Mas é o esforço que a gente faz no dia a dia. Deus muitas vezes se serve da boca do lobo, né? Porque o nosso amigo aqui, o Monteiro, ele estudava para prejudicar os outros. E aí é diferente. Aí também tá demais. E tem uma página também muito interessante, que é do livro Mediunidade e Sintonia. Muito bom esse livro, que é do Emmanuel. Essa página tem uma intitulada Prática Mediúnica. Ele fala assim, olha: tudo na vida é afinidade e comunhão, sob as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Olha, se você está no trabalho mediúnico, diga-me com quem andas, diga-me com quem és, diga-me quem és, desculpa, que eu te direi com quem andas. É a frase que a gente tem, porque é da companhia dos espíritos que nos dirigem, conforme está na pergunta feita 459 do Livro dos Espíritos, né? Então, a sintonia, afinidade e comunhão. Isso envolve todo o trabalho na casa espírita. Aí, ele continua assim: a mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Doentes afinam-se com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo, em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, tanto quanto existem inteligências desencarnadas que, em desequilíbrio, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia, junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas, que é o caso aí do Monteiro. Obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar, e comunicantes irônicos somente encontram guarida nos companheiros do sarcasmo. Eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sobre qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. O médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadoras do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Não? Então ele finaliza assim: Jesus é o nosso divino mestre. O médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Então, o Monteiro raciocinou que se por ele ter feito as reuniões, dirigido e tal, isso estava muito bom. Não é. A prática da mediunidade, eu estou falando da mediunidade, né, que é o que trata aqui o assunto, ela é para quem trabalha, principalmente.
A reunião mediúnica, ela é para quem está lá participando. Porque se Jesus quiser, porque antes do espiritismo não tinha, então, reunião mediúnica, os espíritos não eram doutrinados, esclarecidos. Era possível que só depois de 160 anos para cá que isso acontece? É um absurdo a gente pensar assim. E sempre foram feitas. Simplesmente em desdobramento havia as incorporações do plano espiritual. Pronto, acabou. Agora, existe agora, e dentro de uma disciplina, para que quem participe, o encarnado, seja favorecido no aprendizado. Né? O Emmanuel termina assim o prefácio do livro Nosso Lar. O cristão, né, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, porque foi isso que ela disse para ele aqui. Você não fez a prática junto de Jesus, nosso mestre. Aí o Emmanuel diz lá: os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo, não é? Ele fala isso aqui, precisamos do espiritismo, e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque a espiritualidade é um sentimento. Foi isso que esse nosso amigo Monteiro não teve e que nós, se não vigiarmos o bastante, vamos deixando de ter. Não vamos ficando assim muito doutrinários, entre aspas, muito fanáticos pela letra. E esquecemos de viver o ensinamento dentro da gente. Mas para terminar o capítulo hoje, vamos terminar a leitura. Nesse instante, o assunto é vasto, né? Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, a minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Entendeu, André? Aí o André, aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras. Quer dizer, né? Botou a carapuça. Como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. E novamente lembrando que o final do capítulo, quando ele fala que estou procurando compreender, é sempre, nós estamos já no segunda obra, né, na sequência da vida do André Luiz no plano espiritual, que é o exemplo para nós. Ele não é um espírito superior, não é, mas o comportamento dele de disciplina é fundamental para a sua melhora. Então ele está nessa situação, ele quer aprender, ele não é preguiçoso, ele está querendo, não escolhe trabalho, o que vier para ele faz. São esses ensinamentos para nós. Então a gente tem que refletir nisso, porque daqui a pouco a gente vai desencarnar, né? A gente não tem a data, a gente não sabe, ainda bem, mas a gente vai desencarnar daqui a pouco e a realidade da vida vai continuar e a gente tem que ter essa responsabilidade de ter aprendido com ele como é que faz, como é que tem que fazer. Não é? Sem preguiça, sem querer recompensa de nada. E o mais difícil vai ser olhar para o guia da gente. Ai, meu Deus do céu, olha a caridade. Mas é isso, mas não podemos desistir, né? Desistir jamais, chega. Isso, então o recado do Emmanuel está dado, do André Luiz também, que a gente precisa, né? Como a veneranda falou para ele, a gente, né? Você se entregou excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, mas nunca se interessou, ele nem começou, pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. E praticar o espiritismo junto de Jesus é amar ao próximo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar a nós, a gente mais ou menos já sabe, né? Cuidar bem da gente, a gente já tá entendendo, né? Disso, né? Ou pelo menos deveria, né? Então, terminamos hoje de estudar o capítulo 12 do livro Os Mensageiros. E gostaríamos de mandar um abraço a todos os ouvintes, que tem a paciência evangélica, né, da nossa querida ministra veneranda de nos ouvir. Já estão treinando. Já está todo mundo treinando. Muito obrigado, né? A todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.